Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 1 de Êxodo inicia com uma transição marcante na história do povo de Israel, destacando como as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó continuavam a se cumprir, mesmo em meio a um contexto de opressão. Logo nos primeiros versículos, vemos uma lista dos filhos de Jacó que desceram ao Egito, totalizando 70 pessoas, como nos é lembrado em Êxodo capítulo 1, versículo 5. Todas as pessoas que nasceram de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Aqui é importante notar que esse número representa as bases de uma grande nação, em conformidade com o que Deus havia prometido em Gênesis capítulo 46, versículo 3, quando disse: "Eu farei de você uma grande nação no Egito." O texto nos conduz rapidamente a uma mudança de cenário. José, que outrora fora um instrumento de salvação para o Egito durante os anos de fome, agora é lembrado apenas como parte do passado. Êxodo capítulo 1, versículo 6, nos informa que José e toda aquela geração morreram. Esse detalhe aparentemente simples carrega um peso significativo. O Egito não era mais o lugar da acolhida e da provisão, mas se tornaria o palco de uma das maiores narrativas de redenção da história bíblica. No versículo 7, percebemos como Deus continuava fiel à sua aliança com os patriarcas. Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes, de modo que a terra ficou cheia deles. Esse crescimento extraordinário não foi apenas um fato biológico, mas um sinal da bênção divina. Apesar de estarem em terras estrangeiras, o povo prosperava de forma que chamava a atenção. Isso ecoa a ordem divina dada em Gênesis capítulo 1, versículo 28, de frutificai e multiplicai-vos, reforçando que o plano de Deus não pode ser frustrado, mesmo diante de adversidades. A partir do versículo 8, somos apresentados a uma figura sômbria. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Essa frase marca o início de um período de grande sofrimento para os israelitas. Esse novo faraó não só ignorava a história de José, mas também via o crescimento do povo hebreu como uma ameaça política e militar. No versículo 9, ele declara: "Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós." Essa percepção, alimentada pelo medo, resultou em medidas opressoras. Nos versículos 10 e 11, lemos sobre a estratégia do faraó. "Vamos agir com astúcia para que eles não se multipliquem. E caso haja guerra, não se unam aos nossos inimigos. Lutem contra nós e saiam da terra." Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os oprimirem com trabalhos forçados. E os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. A astúcia mencionada pelo faraó revela sua tentativa de subjugar o povo, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, destruindo seu senso de identidade e liberdade. No entanto, o versículo 12 traz uma reviravolta impressionante. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, e os egípcios se afligiam por causa dos filhos de Israel. Essa resposta de Deus é uma demonstração clara de sua soberania. O que os egípcios planejavam para destruir o povo de Israel acabou servindo para fortalecê-lo. Deus transforma a opressão em um instrumento para cumprir seus propósitos, provando que nenhum decreto humano pode impedir o avanço do plano divino. A narrativa continua a destacar a intensificação da opressão. No versículo 13, vemos que os egípcios obrigavam os filhos de Israel a trabalhar como escravos. A palavra escravo aqui não descreve apenas um trabalho pesado, mas uma existência desprovida de liberdade, dignidade e esperança. No versículo 14, o texto enfatiza: "Tornaram-lhes a vida amarga por causa da dura servidão em trabalhos de argamassa e tijolos e em todo tipo de trabalho no campo, com todo o trabalho em que os obrigavam a servir com dureza." A vida do povo de Deus no Egito tornou-se um peso quase insuportável. A amargura descrita é tanto física quanto espiritual, pois o sofrimento constante enfraquece até mesmo a capacidade de sonhar com a liberdade.
Essa seção inicial do livro de Êxodo nos apresenta um contraste profundo entre a fidelidade de Deus e a maldade humana. Enquanto os egípcios se empenham em destruir o povo hebreu, Deus está preparando um cenário para mostrar seu poder e glória. Mesmo em meio à escravidão e ao sofrimento, o povo continua crescendo e se fortalecendo. Essa é uma lição valiosa para nós hoje. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente, trabalhando para cumprir suas promessas em nossas vidas. A partir do versículo 15, a narrativa se intensifica com uma nova tentativa do faraó para frear o crescimento do povo de Israel. Ele recorre a uma abordagem ainda mais cruel e direta: ordenar a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. O texto nos apresenta as parteiras Sifrá e Puá, duas mulheres que desempenham um papel crucial na resistência contra essa ordem desumana. Êxodo capítulo 1, versículo 15 nos diz: o rei do Egito falou com as parteiras hebreias, das quais uma chamava Sifrá e a outra Puá. É significativo que seus nomes sejam mencionados, destacando sua coragem e fidelidade a Deus em meio à opressão. No versículo 16, o faraó declara seu plano maligno: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, se for menino, matem-no, mas se for menina, que viva. A ordem do faraó não era apenas um ataque físico, mas também uma tentativa de destruir o futuro do povo hebreu. Sem homens, seria impossível para eles manterem sua linhagem e crescer como uma nação. Era uma tentativa de apagar a identidade do povo de Deus. No entanto, as parteiras temiam a Deus mais do que ao faraó. No versículo 17 lemos: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, e deixaram os meninos com vida. Esse temor não era apenas um medo reverente, mas um reconhecimento de que a obediência a Deus está acima de qualquer decreto humano. Elas se tornaram instrumentos da graça divina em um momento de grande escuridão. Quando o faraó confronta as parteiras no versículo 18, perguntando: por que vocês fizeram isso e deixaram os meninos com vida? Elas respondem com sabedoria e coragem. No versículo 19, elas dizem: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Embora o texto não nos diga se essa explicação era totalmente verdadeira ou apenas uma estratégia para evitar represálias, o fato é que Deus estava operando por meio delas para proteger seu povo. O versículo 20 destaca a resposta de Deus à fidelidade dessas mulheres. Portanto, Deus tratou bem as parteiras, e o povo continuou a se multiplicar e tornou-se muito forte. Aqui vemos novamente a soberania divina em ação. Apesar de todos os esforços do faraó para deter o crescimento do povo de Israel, eles continuavam a prosperar sob a bênção de Deus. Além disso, no versículo 21, o texto nos diz que Deus abençoou as parteiras, concedendo-lhes família própria como recompensa por sua obediência. Frustrado com a falha de suas estratégias, o faraó toma uma decisão ainda mais drástica no versículo 22. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio todos os meninos que nascerem, mas deixem viver todas as meninas. Essa ordem ampliava o genocídio planejado, envolvendo toda a população egípcia no massacre dos meninos hebreus. O rio Nilo, que era visto como uma fonte de vida e bênção no Egito, se tornaria agora um símbolo de morte e destruição para os hebreus. O capítulo 1 de Êxodo termina de maneira sombria, com o povo de Deus enfrentando uma ameaça aparentemente insuperável. No entanto, ao mesmo tempo, a narrativa nos deixa vislumbres da soberania de Deus em ação. Ele estava preservando seu povo, levantando pessoas como Sifrá e Puá para desafiar a opressão e cumprir seu propósito. Apesar da dureza das circunstâncias, o plano divino de redenção estava em andamento. Esse final prepara o terreno para a entrada de Moisés na história. Um homem que seria usado por Deus para confrontar diretamente o poder do faraó e libertar seu povo. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus continua fiel. A promessa feita a Abraão de que sua descendência seria como as estrelas do céu e herdaria a terra prometida, estava a caminho de se cumprir. A opressão egípcia não poderia anular o plano de Deus. E isso é um lembrete poderoso para nós hoje. Nenhum poder humano pode frustrar a vontade soberana do Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Many Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus.
Comentário Bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Ernest Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.